Boa, começando o Globo Esporte nessa que pode ser uma semana perfeita para o Flamengo. Amanhã pega o Atlético Mineiro em Belo Horizonte com chances de já ser campeão brasileiro. Você vai ver ao vivo na Globo depois de 3 graças. E no sábado, aí tem a grande final da Conmebol Libertadores contra o Palmeiras, com super transmissão da Globo começando 4h30 da tarde e a bola rolando às 6, um prezão desse jogão. Vou falar com a Duda Dal Ponte. Duda, que semana é essa do Flamengo? O que já sabemos sobre o planejamento do time para essa semana tão importante, Duda? Boa tarde. Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todos que nos acompanham no Globo Esporte. Que semana, né? Amanhã em Belo Horizonte contra o Atlético, se o Flamengo vencer e o Palmeiras perder para o Grêmio lá em Porto Alegre, o Flamengo já é campeão brasileiro de 2025 com 2 rodadas de antecedência. E tem ainda um segundo cenário, Escobar. Se o Flamengo vencer o Atlético e o Palmeiras empatar com o Grêmio. Assim, não seria matematicamente campeão, mas seria quase isso. Estaria com 1,5 mão na taça, porque o Palmeiras teria que tirar um saldo de gols muito grande nas últimas 2 rodadas, o que é bem difícil. A gente está aqui no Ninho do Urubu desde cedo. O Flamengo fez hoje mais cedo o último treino antes da viagem para BH. Vai sair daqui a 1h30 em direção ao aeroporto. E é nessa hora, daqui a pouquinho, que vai sair a lista de relacionados. Mas a gente já sabe algumas coisas. O Léo Ortiz fez parte do treino com o grupo hoje, está evoluindo, mas ele não vai viajar. A tendência é que ele fique aqui no Rio se tratando para viajar na quarta-feira para Lima para disputar essa final da Libertadores. A gente lembra que a grama da Arena do Atlético é sintética, então isso pode fazer com que alguns jogadores sejam poupados, como por exemplo o De La Cruz, mas a tendência é que ele viaje. Alexandro também pode ser aí outro jogador poupado, né? Porque Alexandro às vezes não joga em gramado sintético e isso pode pesar um pouco. Felipe Luiz já disse que deve ir com o time titular, mas pensando em algumas peças, preservar algumas peças por conta dessa partida contra o Palmeiras no sábado. O sonho de todo torcedor do Flamengo e, claro, do Felipe Luiz, o clima aqui no Ninho do Urubu é viajar para Belo Horizonte, tentar essa taça e em 5 dias, Escobar, conquistar aí essas 2 taças, esses 2 títulos. Já pensou? Semana intensa demais aí para o Flamengo e a preparação é ir para esse jogo contra o Atlético, voltar na quarta-feira e aí sim viajar para Lima, no Peru. Valeu, Duda Dal Ponte, a notícia direto da fonte. Sábado, o Flamengo fez o último jogo no Maracanã. Antes dessa final da Libertadores, se despediu da torcida ganhando bem do Bragantino. A semana da final. Agora falta pouco. Ansioso demais, cara, ansioso demais. Minha mulher fica louca comigo, porque eu só falo disso, cara. Só penso naquilo. Ao mesmo tempo, parece uma eternidade. O coração tá acelerado, imagina. Tá difícil dormir, hein? Ainda mais o Flamengo desse jeito, é final da Libertadores, é Brasileirão. Tem que comprar meus remédios, que o negócio tá ficando feio, hein? Remediado está. A receita? Esperar. A maioria sem ingresso para a decisão. Os pés pisam no Maracanã, mas a cabeça e o coração já desembarcaram em Lima. Viagem cara, mas sonhar é de graça. E então, os rubro-negros fazem planos, traçam roteiros. Vamos levar, vai ser a revanche dessa vez. O Andréas vai entregar pra gente dessa vez. Flamengo, vai! E não importa o rosto ou o estilo do autor, o desfecho é sempre o mesmo. Vamos, Mengo! Vamos ganhar esse tetra! Pra cima dele! Que venha o tetra, vamos! Eles vieram para a saideira do Maracanã antes da final da Libertadores. 68 mil presentes que não se arrependeram. Viram a Arrascaeta desfilar e decidir de novo. Viram o Flamengo ficar mais perto do título brasileiro. O primeiro tempo foi difícil. Muitas tentativas, pouca efetividade contra o Bragantino. Felipe Luiz mudou no intervalo. Plata saiu para a entrada de Bruno Henrique. Surtiu efeito. Mas os pontos de desequilíbrio já estavam em campo. Jorginho, Cebolinha e principalmente Arrascaeta. O camisa 10 fez o primeiro, após belíssimo passe de Jorginho. E lá vem Flamengo, Arrascaeta driblou, bateu pro gol! O cara, o comandante, o artilheiro, o craque uruguaio! Cebolinha tentou cruzar e o árbitro marcou o pênalti disputado. Jorginho, em sua rotina de cobranças perfeitas, aumentou. Jorginho, com pulinho,
Jorginho é muito craque, ele sabe disso! Em mais uma jornada de brilho intenso, Arrasca achou Bruno Henrique na área, sem dominar. Ele fez 3-0. Chute seco, forte e preciso no canto. É gol de Bruno Henrique. É o terceiro gol do Flamengo. Que chegue a terça, que chegue o sábado. Eles estão prontos. Traga o tetra pra nós! Vamos ser tetra das Libertadores! Vem que o tetra é nosso! Numa semana como essa, todo cuidado é pouco. Olha como o Filipe Luís reagiu a uma pergunta na entrevista depois dessa vitória. Qual é o Flamengo que deve entrar em campo? Um Flamengo em que você vai ter que poupar, ou então, não poupar, mas talvez mesclar, até pelo gramado sintético e da possibilidade que, se você tiver uma lesão muscular, fatalmente vai perder esses atletas para a final de sábado. Depois dos resultados da rodada, o técnico do Palmeiras, o Abel, disse que o Brasileirão está entregue. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue. Essa é estratégia, rapaziada. Não é a primeira vez que o Abel Ferreira entrega os pontos, não. Em 2023, ele falou a mesma coisa do Botafogo. No fim, acabou campeão. Desde que o Luís Castro nos ganhou em nossa casa, eu fui muito claro para a imprensa. Eu disse o quê? Você lembra-se o que é que eu disse? Que o Botafogo era muito favorito ao título brasileiro, porque está disputando só a competição. Dificilmente o Botafogo perde este campeonato. Vamos falar de Flamengo agora? Porque com um gol diante do Red Bull Bragantino, Bruno Henrique igualou Germancano, jogador do Fluminense, como terceiro maior goleador do novo Maracanã, com 63 gols. Pedro é o líder, com 104, e Gabigol está em segundo com 80. Cara, o Pedro tem muito gol no novo Maracanã. Nem todos são, mas obviamente a grande maioria com a camisa do Flamengo, mas ele também fez gol pelo Fluminense, assim como o Gabigol fez gol no novo Maracanã jogando pelo Santos, e o Bruno Henrique também. Então, fica aí esse dado. Inclusive o Bruno Henrique cresceu muito de produção, tenho gostado dele nos últimos jogos, vai ser com certeza o centroavante titular na final da Libertadores. Mas antes da final da Libertadores tem Atlético Mineiro na terça. O Flamengo não será mandante, mas a gente precisa trazer essa informação aqui, ó. Líder na média de público no Brasileirão e no ano, Flamengo supera a marca de 1 milhão de ingressos vendidos como mandante no Brasileirão 2025. Com mais de 64 mil pagantes na vitória por 3-0 sobre o Bragantino, o rubro-negro totaliza 1.045.734 torcedores em 18 jogos como mandante no campeonato, todos no Maracanã. E no dia 3, numa quarta-feira, Flamengo e Ceará será o jogo de despedida do Flamengo no Maracanã, no Campeonato Brasileiro. Pode ser o jogo do título, caso o Flamengo não consiga o título na terça-feira diante do Atlético Mineiro. E novamente, embora seja uma quarta-feira, sem sombra de dúvidas, o Flamengo vai colocar aí quase ou mais 70 mil pessoas presentes no Maracanã para esse duelo com o Ceará no dia 3 de dezembro, tá? Obviamente, até lá, saberemos se o Flamengo é o campeão da Libertadores ou não. E por falar em Libertadores, será que Léo Ortiz pode ficar fora? A matéria do GE. Esforço contra o Racing custa caro, mas Léo Ortiz prevê novo sacrifício para jogar a final da Libertadores pelo Flamengo. O zagueiro montou um esquema de força-tarefa para estar em Lima. O estiramento no tornozelo aconteceu no jogo contra o Palmeiras e preocupava para a semifinal contra o Racing, 3 dias depois. Ortiz montou uma força-tarefa para tentar se recuperar. 4 sessões de tratamento em apenas 24 horas. Os cuidados se dividiram entre o CT e a própria casa, onde ele mantém uma estrutura particular que é integrada com a metodologia do clube. No sacrifício, Ortiz ficou no banco no Maracanã, mas não jogou. O objetivo passou a ser o jogo da Argentina apenas 10 dias após a lesão. O tratamento intenso continuou com horas de trabalho em casa e no CT. Mesmo sem estar 100%, o zagueiro fez uma infiltração no tornozelo, jogou os 90 minutos e caiu em lágrimas após a classificação. O esforço custou caro e fez a lesão se agravar, colocando em risco inclusive a final da Libertadores. Foi aí que Ortiz iniciou a segunda etapa da força-tarefa e determinou a nova meta, estar em Lima. O camisa 3 aumentou a rotina de recuperação e vem fazendo sessões diárias de fisioterapia em casa, além dos trabalhos no CT. O tratamento acontece nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. No CT ele ainda não foi a campo e trabalha apenas na academia. A expectativa é que o zagueiro vá a campo
nos próximos dias para iniciar a transição. Assim como na semifinal, Ortiz já disse a pessoas próximas que não admite ficar fora de um jogo histórico como a final da Libertadores e está disposto a mais um sacrifício. A necessidade de uma nova infiltração é avaliada, visto que, se for campeão, ainda tem o Intercontinental, além do início da temporada 2026 já em janeiro. Eu vou dar minha opinião, tá? Que a lesão tinha sido extremamente grave, e aí eu vi gente debochando só porque ele estava em campo contra o Racing 10 dias depois. Gente, ele fez esse sacrifício, tomou uma infiltração para poder jogar. Se custou caro ou não, eu não posso dizer isso. Quem tem que dizer isso é o departamento médico do Flamengo, não sou eu. Mas depois desse jogo, que foi no dia 29 de outubro, ele não entrou mais em campo. É óbvio que colocou em risco a temporada dele. E eu não botaria o Léo Ortiz para jogar na terça contra o Atlético Mineiro. Sem chance, grama sintética ainda, esquece, não colocaria. Não colocaria também o Danilo, que pode ser o reserva do Léo Ortiz na final da Libertadores, e nem o Léo Pereira. Vene como assim, zaga inteira reserva? Sim. Eu colocaria o Iago ou até mesmo o Pulgar para jogar de zagueiro. Não arriscaria, de verdade. Estamos a 4 dias da final da Libertadores. Não vale o risco. O Flamengo tem uma gordura para queimar no Campeonato Brasileiro. E mesmo se jogasse com essa zaga que eu acabei de mencionar, teria chance de vencer o Atlético Mineiro, que está cambalido, morto. Quem viu o jogo do Atlético Mineiro contra o Lanús na final sul-americana pôde perceber, mesmo eles dando a vida, eles não conseguem jogar bem. Eu não colocaria. Eu acho, assim, vou ser muito sincero, não colocaria o Rossi, mas quem, cara, que eu não colocaria? Jorginho não colocaria, Arrascaeta não colocaria. É o momento de preservar os atletas, de não correr risco. Não vale a pena o risco, porque o Flamengo tem uma final que o Palmeiras vai vir com aquela gana, com aquela raça, porque eles vão querer ganhar pelo menos um título na temporada, embora o brasileiro não esteja perdido de vez, mas a gente sabe que é muito difícil. Mas eu não caio naquela balela que eu falei para vocês do Abel Ferreira, já perdemos o título, não. Ele está jogando a pressão para cima do Flamengo, mas a gente sabe que para o Flamengo perder esse Campeonato Brasileiro tem que fazer um malabarismo absurdo. Então eu pouparia geral, até porque o Palmeiras vai poupar geral contra o Grêmio. Não deixe de hypar o vídeo, porque isso é importante, tá, galera? Segundo o jornalista Miguel Junior, o Flamengo já começou a desenhar seus passos para 2026 e tem um nome colocado no topo da lista: Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, vivendo o melhor momento da carreira. O jovem virou uma das grandes promessas do futebol nacional, e isso fez a diretoria rubro-negra ligar o alerta para tentar trazê-lo. Comandado por José Botto, o departamento de futebol trabalha para formar um elenco mais profundo e equilibrado, com peças qualificadas para cada posição. A ideia é reduzir a sobrecarga causada pelo calendário intenso e dar ao treinador alternativas de alto nível durante toda a temporada. Para o Flamengo, manter competitividade constante em todas as competições passa, obrigatoriamente, por reforços desse perfil. Caio Jorge encaixa exatamente nessa visão. Além de jovem e com margem enorme para crescimento, ele já mostrou personalidade, poder de decisão e a capacidade de atuar em mais de uma função ofensiva, seja como centroavante ou caindo pelos lados. Essa versatilidade é vista como um trunfo importante e reforça o desejo do clube em contar com o jogador. O projeto rubro-negro é oferecer a Caio Jorge um contrato de 4 anos, dando estabilidade e apostando na evolução técnica e no potencial de valorização futura. A diretoria entende que, vestindo a camisa do Flamengo, o atacante pode dar retorno imediato em campo e também se tornar um ativo importante para o clube a médio prazo. Esse movimento confirma que o Flamengo quer seguir à frente do mercado e montar um elenco forte para as próximas temporadas. Para a torcida, a possível chegada de Caio Jorge representa a continuidade de um plano ambicioso: manter o time competitivo, decisivo e sempre entre os protagonistas do futebol brasileiro e sul-americano. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Caio Jorge será um grande reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras!